O que nos revela a musa de George Harrison e Eric Clapton amizade? Um papo sobre a biografia da Pattie Boyd. Pattie Boyd não foi apenas a esposa do George Harrison e depois a esposa do Eric Clapton, mas ela foi a mulher, amizades, que inspirou algumas das canções mais lendárias da música pop. Estamos falando de Something, escrita para ela pelo George Harrison, Laila e You Look Wonderful Tonight, escritas para ela pelo Eric Clapton. Aliás, com uma dessas canções, ele, segundo ela aqui no livro, conquistou o seu coração. E You Look Wonderful Tonight, que é o nome do livro, né, a canção que ele compôs para ela enquanto ela estava ali se arrumando para sair, imagina. Bom, mas a vida de uma musa não é tão simples quanto parece, pelo menos é um pouco disso que ela revela aqui. Claro que ela era paparicada, tanto pelos maridos como pelo jet set que eles frequentavam, e isso nos anos 60 e 70 significava viver em festas, morar em castelos, viver com muita liberdade, com muita experimentação. Mas existe também um lado sombrio dessas relações e é isso também que a gente encontra nessa biografia. E eu não estou dizendo com isso que ela escreva aqui um monte de fofocas ou revele intimidades. Não. Eu acho que a Pattie Boyd, ela mantém uma elegância e principalmente um respeito por esses homens que ela amou e com quem ela se relacionou. Só que a gente vê esse triângulo amoroso, né? Pattie, Eric, George, que talvez arrisco dizer que seja o mais famoso da música pop, por uma nova perspectiva, que é a perspectiva da mulher que estava ali no meio desses dois super amigos. A Pattie, para quem não sabe, era uma modelo badalada, de capa de revistas, quando ela conheceu o George Harrison durante a gravação de um clipe dos Beatles. Logo ele se encantou por ela, logo eles começaram a namorar, se casaram, e aí ela entra para esse ambiente, né, de figuras lendárias da música pop, que eram os Beatles, mas também todos os artistas que gravitavam ali em torno deles, numa cena londrina extremamente efervescente, que é daquele momento ali que eles viveram. É um livro interessante e também um pouco adolescente, né? É meio que você contar a sua vida pelas baladas e pelos B.O.s que você viveu. É uma boa história, mas a Pattie Boyd escreve essa história assim, com uma ligeira pegada de um diário de adolescente. Não quero dar spoiler, mas como o livro não está publicado no Brasil, acho que eu posso adiantar aqui para vocês que a versão dela sobre esse triângulo amoroso não é tão romantizada como a de muitos canais no YouTube que adoram, né, esquematizar a vida de celebridades. Não é assim, amizades, que ela estava casada com George Harrison, aí veio o Eric Clapton e se declarou para ela teve que escolher entre um dos dois e a amizade continuou como estava. É um jeito bem resumido. Ela já se sentia assim preterida pelo George Harrison, é isso que ela conta aqui. Estava ali sendo cortejada pelo Eric. E um dia ela falou, cara, eu vou ficar com esse rapaz que me dá atenção, que escreve músicas para mim, que escreve cartas apaixonadas para mim, etc. Ela deixa muito claro no livro que a relação dela com George Harrison já estava bem abalada, assim. Ou seja, temos aqui uma versão mais realista desse triângulo amoroso. E a gente também entende, né, muito sobre a personalidade desses caras que eram ícones, mas que eram também que tinham seus vícios, né? A relação deles com as esposas reflete um machismo, né? Que fazia parte de um contexto. E eu nunca julgo contextos com as regras que a gente tem hoje. Além do mais, a gente não sabe, né, se essas esposas estavam ali se submetendo ou se elas estavam curtindo viver aquele estilo de vida, né? Em que pese, sim, todas as infidelidades dos maridos que elas também cometiam. Afinal, gente, eram os anos 60 e 70. Então, simplificações assim, ou versões muito simplistas dessa história, não dão a real. Mas nem é só esse triângulo amoroso nessa nova perspectiva que eu acho que é o mais interessante desse livro.
mas sim os detalhes, né, que ela conta desse estilo de vida que eles tinham, a relação que eles tinham com a espiritualidade, com as drogas, com todas as experimentações. A Patty Amizades viveu do lado do George nos principais anos da Beatlemania, e aí ela traz esse olhar desses bastidores e de algumas personagens como Maharishi, Yoko, Brian Epstein. E esse é o mais interessante nesse livro, na minha opinião. Com o Eric, depois a história já fica um pouco mais complicada pelo alcoolismo dele, que acaba numa separação difícil, mas Patty Boyd faz questão o tempo inteiro de dizer que ela permaneceu amiga dos dois, apesar dos pesares, apesar das separações, né? Eles continuavam a se frequentar. E fica claro que os dois realmente, né, Eric e George, ficaram de boas, né, com a troca que a Patty fez do George pelo Eric. Em alguns momentos ela olha para tudo isso até com um olhar assim de revisionista, né? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu não devia ter feito isso? Mas a vida é o que é e a gente não pode passar limpo. Talvez eu tenho essa impressão que escrever essa história foi a forma dela de passar essa história a limpo. E como ela mesma diz aqui no início do livro, essa é a história como eu me lembro dela, o que eu acho extremamente legítimo. Então, para quem curte histórias dos bastidores, né, de bandas famosas ou quer saber detalhes desse famoso triângulo amoroso, como eu disse, o livro não está lançado no Brasil, mas você encontra, eu encomendei pela Amazon, essa versão aqui em inglês da gringa. É isso, amizade. Se gostaram da prosa, já sabem, se inscrevam no canal e se quiserem, se inscrevam também na minha newsletter para receber por e-mail textos exclusivos que eu escrevo semanalmente para vocês. Até a próxima!